Bom, pessoal, boa noite a todos. Esse é um webinar onde a gente vai explicar uma estratégia de investimento que pode te levar a uma geração de renda passiva e um patrimônio, bem robusto, né? Isso que a gente vai explicar aqui. Antes de explicar essa estratégia, eu vejo aqui que tem algumas pessoas que eu conheço, outras pessoas que eu não conheço. Então, eu vou falar um pouquinho sobre mim, bem rápido, para vocês se situarem, né? Bom, eu me chamo Michael Viriato, eu sou sócio da Casa do Investidor. Casa do Investidor é o escritório de assessoria de investimento que há mais de 12 anos trabalha ajudando investidores a investir. Nesse momento, eu sou sócio fundador da Casa Investidor, mas antes disso, já atuei como gestor de fundos de investimento em renda fixa, gestor de fundos de investimentos de ações, gestor de fundos multimercados, analista de investimento em ações. Fui por 10 anos professor no INSPER também, de cursos de graduação, mestrado, MBA, também professor da USP, professor da FGV. E nos últimos 8 anos, eu escrevo uma coluna na Folha chamada de Grão em Grão também, né? Então, convido a todos a lerem minha coluna, que eu escrevo com bastante carinho lá, bastante atenção, tá? Então, pessoal, olha só, o que que eu vou abordar hoje aqui? Que todos os investidores perguntam quando chegam para mim Michel, qual é o melhor investimento? Então, olha só, pessoal, na verdade, o que todo mundo procura não é o melhor investimento. Na verdade, é um caminho, é uma estrada, é algo que leve eles do ponto que está até o ponto que você quer chegar. Então, olha só, pessoal, quem desenvolveu aqui na Casa do Investidor, que a gente chamou de método Apia. E eu vou explicar para vocês o que é o método Apia, porque da onde vem esse nome? Porque entendendo da onde vem esse nome, você vai entender por que a gente quer fazer isso. Ou seja, o que que a gente quer com essa metodologia e por que essa metodologia atende ao que você deseja, ao que você anseia, ao que a maior parte dos investidores, e lógico, provavelmente você, porque eu também, tá? Desejo, né? Então, olha só, vou compartilhar a tela com vocês aqui. Então, pessoal, olha só, antes da gente começar também aqui, eu queria falar para vocês o seguinte: essa é uma apresentação que é muito importante que ela seja de mão dupla. Então, a gente tem aqui dois mecanismos de comunicação, mas eu prefiro que vocês usem o mecanismo aqui do Q&A, né? Ou seja, tem um quadradinho aqui embaixo QIA, né, que vocês podem mandar perguntas para mim. Então, sempre que vocês tiverem qualquer pergunta, podem mandar. Eu vou frequentemente ficar olhando, voltar, eu que nem para ver se tem alguma pergunta. Então, podem já ir escrevendo qualquer questão que vocês tenham, até adiantando já do que a gente vai falar, né? Vocês já podem adiantar perguntas. Bom, eu vou primeiro começar aqui perguntando: vocês todos estão me ouvindo bem, até agora? Espero que sim, né? Porque já tem 3 minutos que eu estou falando aqui, então espero que vocês tenham ouvido. Então, para testar o Q&A, escrevam aqui se vocês estão me ouvindo ou no chat, escrevam aqui se vocês estão me ouvindo também. Perfeitamente. Muito obrigado, Arnaldo. Parabéns aí. Muito obrigado. Obrigado por estar contribuindo. Legal, Paninca, Jordânia. Obrigado a todos, pessoal. Perfeito. Excelente, tá? Obrigado por ter contribuído, Vladimir, Rafael também. Legal, pessoal. Então vamos lá. Cícero, obrigado também. Então vamos lá, pessoal. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, a tela da apresentação que eu quero mostrar. Essa apresentação, depois ela vai ser enviada para vocês, tá? Então não se preocupem, puxa, bater foto, coisa parecida. Essa apresentação vai ser enviada, ou seja, vocês vão ter acesso aqui. Então, pessoal, olha só, o que eu vou falar aqui para vocês é uma metodologia de investimento, ou seja, um método para chegar do ponto A ao ponto B. E a gente chamou de APIA, ou seja, metodologia para crescimento patrimonial e geração de renda passiva. Então, olha só, qual é o objetivo que a gente tem hoje aqui? Então, falando o que é Ápia, ou seja, da onde vem esse nome, né? Na verdade, tem até uma empresa que possivelmente no futuro vai lançar ações de bolsa que também se chama Via Ápia. Via Ápia, pessoal, é uma das principais estradas do Império Romano. Ela ligava aqui, como vocês podem ver, Roma até Brindisi. Aqui lá no final aqui da botinha
da Itália, tá? Ou seja, essa estrada, pessoal, foi tão bem feita que ainda hoje existem resquícios, ou seja, existem pontos onde ela está perfeitamente conservada. Ou seja, o que a gente pode ver é o seguinte: essa estrada é um símbolo de solidez, segurança, preservação e visão de longo prazo. Olha só, tudo que a gente procura em uma metodologia de investimentos que leve a gente de um ponto A ao ponto B, que é solidez, segurança, preservação e visão de longo prazo, né? Ou seja, os valores que você procura numa jornada. E é isso que a gente quer, a estratégia que transforma pequenos passos em um legado financeiro. Então, olha só, pessoal. Esse aqui é o objetivo. Mas assim, se eu vou entregar para vocês uma estrada, é muito importante que você saiba onde você está e para onde você está indo, né? Então vamos lá. Quando a gente pensa, a gente tem que sempre fazer quando a gente senta para pensar onde a gente está, a gente tem que fazer uma reflexão. Então, será que você está aqui, ou seja, você está aqui ouvindo, ou você está procurando, porque falta disciplina para poupar? Então, olha só, isso é um objetivo que a gente pretende contribuir aqui. Os retornos, eles são limitados só ao seu capital? Falei, peraí, mas eu posso ganhar além do que eu tenho? Exatamente isso é a estrada que a gente quer construir. Você lida com essa ansiedade grande na decisão sobre investir em alguma coisa ou outra, porque você não sabe como exatamente isso vai se refletir na sua carteira e os resultados que vão ter? Também é um ponto de partida. Frustração com trocas constantes, porque uma hora você vê a bolsa caindo, e aí você sai, logo em seguida ela sobe, aí você sai de IPCA, vai para o CDI, o IPCA vai melhor, sai do CDI, vai para o IPCA, o CDI vai melhor. Então, essa troca leva a uma grande frustração e ansiedade. E a falta de visibilidade com relação à renda passiva. Ou seja, a gente vai investindo, vai investindo, vai investindo, mas quanto será que a gente vai ter de renda lá na frente? Quanto a gente pode esperar de renda lá na frente, né? Então, essa estrada vai te levar para ter esse conhecimento também. E, por fim, também não por fim, na verdade, dificuldade em atingir um patrimônio grande, ou seja, é uma grande dificuldade se a gente contribui com pouco em atingir um patrimônio relevante. Acaba levando muito mais tempo que a gente gostaria. E aí, talvez, pessoal, o seu problema não seja nenhum desses. Talvez você não tenha problema. O que acontece também muitas vezes, tá, pessoal? Ninguém, às vezes, é cheio de problema. Tem gente que também não tem problema nenhum. Então, talvez você já tenha um patrimônio significativo. Mas aí, olha só, você sente falta de uma estratégia que, com pouco comprometimento, possa alavancar ainda mais seus retornos. Então é isso que a gente busca aqui nessa estratégia. Então, olha só, pessoal, você tem que identificar onde você está e agora eu vou te mostrar para onde você vai. Onde você vai construir um patrimônio imobiliário milionário, gerador de renda. Ter uma renda passiva capaz de te levar à independência financeira. Ou seja, o que a gente quer é que você tenha conhecimento do que você pode ter lá na frente. Muito importante, pessoal, ter uma estratégia clara. Você não vai ficar mudando de A para o B, do C para o D, do D para o A e assim por diante. Você já sabe exatamente o que você vai fazer. Pessoal, uma das maiores dificuldades e que eu exemplifiquei recentemente é que é o seguinte: o investidor ele começa a poupar, ele poupa um pouco, aí puxa, para de poupar por uma coisa ou outra, falta de disciplina, ou coisa parecida. E aí isso atrasa muito o desempenho dele. E aí ele não entende depois por que aconteceu isso. Então falta uma autodisciplina de você fazer esses aportes frequentes. Pessoal, os aportes, eles são enormemente responsáveis pelo que você vai ter lá na frente. Então, se você estabelece um orçamento com uma estratégia adequada ao seu orçamento, então isso lá na frente vai fazer uma grande diferença. Então, é isso que a gente quer. Ou seja, pessoal, então, você sabe onde você está, eu vou te dar uma estrada que vai levar onde você quer chegar. E você vai ter visibilidade onde é esse lugar que você quer chegar. Que muitas vezes falta em investimentos normais. E o melhor, você vai construir essa estrada não só com seu capital. Ou seja, ela vai ser pavimentada também com o capital de terceiros, o que é muito interessante, né? Sempre que você pavimenta com o dinheiro dos outros, você pavimenta mais rápido, né?
e vai mais longe. E é isso que eu queria mostrar, pessoal. Olha só. Quando você vai investir, normalmente a gente pensa só o quê? Vou pegar meu dinheiro aqui do bolso e colocar. Essa é a estratégia normal. Eu vou usar só capital de capital próprio. Mas, pessoal, capital de terceiros, para quem entende e para quem tem uma estratégia e para quem tem os mecanismos adequados, porque eu lembro que recentemente eu escrevi lá no meu artigo na Folha falando sobre alavancagem, muitos falaram assim: ah, mas não dá para fazer. Calma lá, pessoal. Você, na verdade, está pensando nos mecanismos tradicionais e alguns que não realmente não funcionam. Então, eu vou mostrar como funciona. E, pessoal, olha só, isso é utilizado por pessoas que já tiveram muito sucesso, que já ganharam muito dinheiro? Sim, né? Olha só, aqui a gente tem vários casos, não vou ler todos esses casos com vocês aqui, mas depois vocês podem passar. O Donald Trump, o Sam Zell, o Isaac Pérez, Rubens Menin e vários outros investidores construíram fortuna usando parte do seu capital próprio e parte capital de terceiros. Pessoal, quando você usa conscientemente o capital de terceiros, eu vou mostrar para vocês como, se você usa conscientemente isso, você pode alavancar bastante o seu patrimônio, pessoal. Isso aqui é uma forma, metodologia, como a gente chamou, método Apia, porque a gente vai dar tudo isso aqui montado para vocês. Ou seja, não é só a compra de um produto, é uma jornada de longo prazo que está toda envelopada, né? E aí, pessoal, você pode ter a tranquilidade que você vai chegar lá, tá? Esse é o grande negócio. Então, o ponto é o seguinte: a gente sabe que você tem uma estrada, você tem pessoas que já percorreram essa estrada de diversas formas diferentes, mas que tiveram grande sucesso. Aí vem a pergunta: puxa, mas é comum isso mesmo de forma geral? Pessoal, é mais comum do que vocês imaginam. Praticamente todas as empresas já adotam isso. Então aqui tem um exemplo, por exemplo, da Engie, né, que é a antiga Gerasul, né, que veio aí da Eletrobras lá atrás, que é um exemplo de uma geradora de energia elétrica. Então veja, essa empresa, ela fatura, tem uma receita líquida aqui de 11 bilhões, né, no ano passado, de 24, né? Ela tem um retorno sobre o capital próprio de 27%. Olha só, pessoal, eu não sei o quanto vocês. Lá atrás, lá no passado, eu fui analista de energia elétrica, ou seja, analisava a empresa de, isso, então, inclusive, lá atrás, isso aqui era uma das empresas que lá atrás eu analisava. Analisava para dar recomendação de compra e venda de ações. Então, pessoal, olha só, quando você pega uma empresa, quando tem empresa de geração, distribuição, coisa parecida, veja, os investimentos de geração, eles não são investimentos que têm uma rentabilidade, o ativo, de 20%. Não é essa a rentabilidade normalmente. Então, como é que uma empresa atinge uma rentabilidade tão elevada como 27% e até às vezes 35%? Veja, essa rentabilidade, ela é atingida através do quê? Alavancagem de capital de terceiros. Então, ela tem uma dívida líquida aqui, uma dívida total e uma dívida líquida de 20 bilhões de reais. Ou seja, ela fatura 11 e tem uma dívida de duas vezes o que ela fatura. Se ela fosse investir, veja, isso aqui é faturamento, não é o que sobra para ela, né? Se a gente pensar no que sobra para a empresa, ou seja, é muito menor, muito maior a alavancagem, né? Ou seja, se a gente pensar só no EBITDA, por exemplo, aqui, né, o EBITDA ajustado, por exemplo, de 7 bilhões, né? Veja, significa que é o seguinte, essa alavancagem, essa dívida é três vezes a sua geração de caixa. Então, é quase como se você pensar o seguinte, o seu salário multiplicado anual, né? Multiplicado por três, né? Então, para você ter uma ideia do que poderia ser o caso se você se comparasse a essa empresa. Então, essa alavancagem, ela vem exatamente com uma forma de fazer o quê? Aumentar o retorno e aumentar os ativos da empresa. Porque olha só, pessoal, uma empresa desse porte, desse tamanho, só chegou a esse tamanho porque ela usou o capital de terceiros. Se ela fosse usar apenas o capital dela mesma, ela nunca tinha chegado nesse momento que ela está.
Então, isso você pode fazer o relacionamento também com você mesmo, né? Ou seja, se você usar só o seu capital, você vai chegar lá, talvez você até chegue, mas o que que provavelmente vai acontecer? Vai demorar mais tempo. Se você usar capital de terceiros, podem acontecer duas coisas. Você vai mais longe e pode ir mais rápido. Então, esse é o exemplo que empresas utilizam. Puxa, mas aí pode alocar ou pode contratar qualquer dívida? Não é assim. É isso que eu vou mostrar para vocês. Além disso, pode comprar qualquer ativo? Também não. Deixa eu só voltar aqui, só para ver se vocês todos estão me acompanhando aqui. Vou voltar aqui pro. Se vocês todos estão me acompanhando aqui. É, legal, pessoal. Então aqui, todo mundo está me acompanhando aqui, né, pessoal? Nenhuma dúvida por enquanto? Perfeito. Alguma dúvida aqui? Peraí. Não, né? Maravilha, Panica. Maravilha. Então, olha só, pessoal. Não adianta você comprar qualquer ativo, também não adianta você contratar qualquer dívida. Não funciona dessa forma, né? Então, é muito mais que isso. Então, vamos lá, pessoal. Vamos entender aqui o que que é necessário, tá? Então, aí eu vou explicar para vocês a lógica por trás da alavancagem. É muito importante que você entenda a lógica por trás da alavancagem para entender por que isso aqui funciona. Então vamos lá, pessoal. Para entender essa lógica, eu vou usar um exemplo bem simplesinho. Não vai ser o exemplo da Engie, não vai ser um exemplo complicado. Vai ser um exemplo muito mais próximo, da maioria das pessoas, lógico, às vezes um pouco distante de alguns, mas muito mais próximo. Então, considera que você tem um apartamento pequeno que você poderia comprar ao preço unitário de R$ 200.000, tá? Então, existe esse ativo que você pode comprar por R$ 200.000 e que esse ativo tem um retorno de inflação mais 6%, tá? Supondo isso. Vou arredondar aqui, depois eu vou mostrar que o retorno de imóveis é na média, é aproximadamente isso. Então, olha só, você tem um ativo unitário que tem um valor de 200 mil e tem um retorno de inflação mais 6. Aí, olha só, você pensa o seguinte, puxa, eu também tenho 200 mil aqui no meu bolso. Então, eu posso comprar esse ativo aqui, e se você comprar esse ativo, você vai ter o mesmo retorno do ativo, concorda? Então, vamos lá. No quadrinho aqui embaixo, eu vou mostrar para vocês. Você vai pegar o seu capital próprio, 200 mil, vai comprar esse ativo. Lembra, ele gera para você um retorno de 6%. Se ele gera um retorno de 6% ao ano, então em um ano, 6% mais inflação, né? Então eu vou colocar só a inflação de lado aqui, mas os juros que ele vai te pagar é 6%, é como se fosse um aluguel. Então, 6% de 200 mil dá 12 mil. Isso significa que se você colocou 200 mil aqui nesse ativo, você vai ganhar 12 mil. Simples, né, pessoal? Você pegou seu capital, comprou o ativo, o mesmo retorno do ativo é que vai valorizar, ou seja, que vai dar retorno para o seu capital. Ou seja, agora imagine assim, você comprou um. Se você comprar dois, pessoal, o retorno percentual vai ser o mesmo. Você vai precisar de outros 200 mil. Você tem 200 mil, mas você vai precisar de outros 200 mil, que você vai ter que juntar, juntar, juntar. Você vai juntar da onde? Acumulando esses 12 mil. Ou seja, até que esses 12 mil se transformem em 200 para você comprar um segundo ativo que vai gerar o mesmo retorno, vai demorar muito tempo, certo, pessoal? Tudo bem? Porque olha só, 12 mil por ano multiplicado por 10 daria 120 mil. Tudo bem, você pode dizer, Michel, vou aplicar, mas vão ser mais de 10 anos, tá certo? Então não vai ser tão rápido assim. Vai demorar um pouco. Então, não importa quantos ativos você compra, se você usar só o seu capital, o retorno que você vai ter é o mesmo retorno do ativo, porque está limitado. Tá certo? Agora a gente vai ver com a alavancagem. Então vamos ver o exemplo seguinte. Ficou claro aqui, pessoal? Tá claro para todo mundo aqui, não? Como a gente chegou no exemplo? Simples, né? Pegamos o nosso capital, compramos o ativo. Perfeito. Vamos lá. Agora a gente vai para o exemplo com alavancagem.
Pessoal, com alavancagem, vamos falar o seguinte: vamos supor que eu queira comprar cinco ativos, mas agora eu não vou usar só o meu capital próprio. Eu vou usar também capital de terceiros. Lembra, eu tinha 200 mil, eu preciso de mais 800 mil de terceiros para comprar os cinco ativos que totalizam R$ 1 milhão. Veja, mas vamos supor que eu consegui um custo de financiamento de inflação mais 2% ao ano. Então, olha só, se eu conseguir um custo de financiamento de inflação mais 2, significa o seguinte, que para esses caras aqui que eu peguei 800 mil, eu vou ter que pagar por ano para eles inflação mais, veja, 2% de 800 mil, R$ 16 mil. Então, eu vou ter que pagar inflação mais R$ 16 mil para eles, tá certo? Só que olha só, lembra que eu ganho do meu ativo, que é 1 milhão agora, que é 200 mil mais 8 mil, 800 mil, ou seja, desse 1 milhão eu ganho 6% mais inflação. Eu ganho 60 mil. Então olha só, pessoal, eu vou com esses 60 mil do meu ativo, eu vou pagar o retorno dos meus credores, da dívida que eu peguei, 16 mil, e vai me sobrar 44 mil. Mas olha só, eu gerei 44, mas o meu capital próprio é apenas 200. Então, o meu retorno percentual agora foi de quanto? 22%, porque 44 em 200 representa 22% de rentabilidade. Olha só, pessoal, concorda que agora eu tenho um retorno maior, eu consigo juntar mais rápido dinheiro e comprar mais ativos. E veja, o meu ativo agora, ele é maior. Ou seja, com os meus 200 mil, eu consegui construir um ativo total de 1 milhão. No exemplo anterior, eu precisava juntar 1 milhão para chegar e comprar esse ativo de 1 milhão, né? Aqui não, com esses 200 mil apenas, eu já poderia captar o restante e comprar 1 milhão. Então, pessoal, olha só, usando a alavancagem inteligente, seu retorno pode se multiplicar e seu patrimônio se multiplica junto. Por quê? Porque com esse retorno muito maior, seu patrimônio cresce mais rápido. Tá claro isso, pessoal? Tudo bem? Tá claro isso por enquanto, pessoal? Dúvida aqui? Não. Não? Perfeito, perfeito. Pessoal, todos vocês estão me acompanhando, então olha só, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se você tivesse que escolher hoje, investir só o seu capital e ter o retorno limitado ao ativo, ou usar capital de terceiros e ter um retorno muito maior, você prefere ter um retorno maior ou retorno limitado? Responda aqui para mim, enquanto eu bebo água. Melhor ter o retorno maior ou retorno limitado? Se você pudesse escolher, se fosse dado a você essa opção, qual dos dois você optaria, pessoal? Retorno maior, né? Obviamente, né? Sim, Arnaldo, sim, vai ficar gravado. Sem dúvida, ter um retorno maior, vai ser muito mais interessante. Então, pessoal, o que a gente está buscando aqui, é exatamente, esse retorno maior. Ou seja, a gente quer aqui apresentar uma estrada, que é a Via Ápia, que vai te construir de forma sólida, robusta, segura, um caminho até onde você quer chegar. Então, vamos voltar aqui. Olha só. Agora vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos fazer um exemplo pensando o seguinte: puxa, pode ser qualquer crédito, pode ser qualquer capital de terceiros? Não, eu vou explicar para vocês agora nesse exemplo. Vamos supor o seguinte: que você erra no seu capital de terceiros e você pega esse capital de terceiro, o mesmos 800 mil, a um custo de 9%. Veja, se você pega um custo de 9%, lembra, você vai ter que pagar esses juros. Então, 9% de 800 mil é 72.
Só que, olha só, o seu ativo total, lembra, você comprou 5 ativos de 200, né? É a mesma coisa, mesmo exemplo, só mudei o quê? O custo. Então, o rendimento vai ser 60 mil mais inflação. Veja, com esses 60 mil, você vai pagar 72, mas olha só, faltou dinheiro. Faltando dinheiro, pessoal, da onde vocês acham que vai sair esse dinheiro? Vai sair do seu capital próprio. Então, pessoal, aqui está a situação que a grande maioria das pessoas enfrenta ao fazer financiamento imobiliário, principalmente hoje. Lógico, não estou dizendo sempre, mas principalmente hoje. Por quê? Porque eu vou mostrar para vocês que o financiamento imobiliário, hoje, principalmente, está com uma taxa altíssima. Então, é quase certo que ao final do dia você vai estar simplesmente fazendo o quê? O imóvel gera dinheiro. Se você, mas eu estou morando. Lembra, pessoal, olha só. Não importa se você comprou um imóvel para alugar para terceiros ou comprou um imóvel para você morar, sempre vai ter alguém pagando o aluguel, nem que seja você para você mesmo. Ou seja, Marcelo, paga para você, Marcelo, o aluguel, do imóvel. Então, veja, no final do dia, você vai ter que ainda contribuir, além de pagar o aluguel, você vai ter que contribuir para juntar dinheiro para pagar o seu financiamento, ou seja, pagar o que o seu imóvel não gera. Então, pessoal, selecionar a alavancagem adequada é fundamental, tá? Então, vamos falar sobre essa alavancagem, tá? Mas antes disso, vamos entender o seguinte. Então, olha só, a gente precisa de duas coisas aqui fundamentais, né? Para a gente trabalhar esse caminho, essa via ápia para vocês, que é, investir em ativos seguros, com capacidade de geração de renda estável, e dois, usar um capital de terceiros baixo. À medida que você tem um ativo que gera renda e consegue contribuir e pagar o capital de terceiros adequadamente, o que que vai acontecer, pessoal? Você tem esse caminho. Agora, na medida em que você contrata um capital de terceiros ou você adquire um imóvel que não tem capacidade de geração de renda, então você prejudica todo esse ecossistema. Você pode até acreditar que está fazendo alguma coisa boa, que parece que seu ativo cresceu, mas comprar um ativo ruim, e fazer uma alavancagem inadequada dá uma impressão que seu ativo é maior, mas no final do dia você vai ter que colocar mais dinheiro do que você imaginava antes. Tá certo? Como eu mostrei para vocês aqui nesse outro exemplo, você vai ter que ficar contribuindo com o dinheiro em vez de você receber o dinheiro. Então você precisa ter um ativo bom, e principalmente também uma alavancagem consciente e estratégica, tá? Então, olha só. Ativos bons geradores de renda podem ser imóveis, mas qualquer imóvel? Não, pessoal. E aí vem um ponto interessante para a gente entender o seguinte: lembra que eu falei que o imóvel rendia aproximadamente inflação mais 6? Olha só, os imóveis, aqui pegando o FIPZAP nos últimos 14 anos, tá? Os imóveis rendem aproximadamente, tá? A inflação, seja pelo IPCA, pelo INCC, dá mais ou menos a média dos dois. E, pessoal, a taxa de rendimento, segundo o FIPZAP também, tá? Atual, ela está próxima de 6%. Mas eu chamei a atenção aqui, até grifei aqui, olha só, pessoal. Esse aqui é o retorno médio. Pessoal, vamos lá. O que que significa retorno médio? Então, assim, existe um retorno ruim, existe um retorno bom e no meio tem o médio, tá certo? Então, o que que você tem que procurar? O retorno mais imóveis que têm essa capacidade de geração de renda mais elevada. Ah, mas tem esse tipo de imóvel? Tem. Aqui, pessoal, olha só, é similar e eu costumo comparar o seguinte: imagina que você vai na bolsa de valores, tá certo? Você concorda comigo que tem empresas que você sabe o nome, eu não vou citar aqui, mas você sabe o nome, que não pagam nada ou quase nada de dividendos? Ou seja, não tem taxa de rendimento. Ou seja, quem quer viver de rendimento dessas empresas não é adequado. E você sabe o nome, eu até citei o nome de uma, que paga um dividendo muito alto, tá certo? Que paga um dividendo muito alto.
e tem a média. Se você quer viver de rendimentos, você vai comprar o rendimento alto, o rendimento baixo ou rendimento médio. Você vai buscar aquelas de rendimento alto. E é isso que a gente vai fazer também, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui, que parece que alguém fez alguma pergunta aqui. Não, acho que foi todo mundo aqui respondido. Aqui não tem nenhuma pergunta. Tudo bem, pessoal? Até agora, tudo bem, né? Perfeito? Então, olha só, pessoal, a gente quer fazer o quê? A gente quer capturar empresas ou, desculpa, investimentos com, eu estava falando de dividendo agora há pouco e acabou misturando. A gente quer capturar investimentos imobiliários com alta capacidade de geração de renda e a gente quer fazer o quê? Pegar capital de terceiros a um custo muito baixo, de forma que esse custo baixo aqui financie a aquisição de empresas ou de investimentos imobiliários com alta geração de renda. Não é qualquer um, tá? Por isso que no nosso ecossistema aqui na Viap, a gente tem a seleção desses investimentos imobiliários que você vai fazer, tá certo? Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, olha só, aqui falando do financiamento, olha só, pessoal, esse exemplo aqui é bom. Eu tirei hoje isso aqui, tá, pessoal? Eu tirei hoje, tá? Então, eu simulei aqui quanto seria o financiamento, tá? Um financiamento. Na verdade, aqui ficou mais redondinho, porque o Bradesco pediu mais entrada, tá? Mas, se a gente, eu queria saber qual é o custo de um financiamento de R$ 600 mil? Lógico, o Santander, aqui no caso, ele pediu uma entrada de 150. Então, veja, é como se você fosse comprar um imóvel de 750, mas eu queria saber o custo de financiamento de 600 mil. Veja, pessoal, o Santander, ele tem um custo hoje de 17,5% ao ano, mais TR. A TR, pessoal, hoje ela está próxima de 2%. Então, veja, é 17,5% mais 2%. Isso dá 19,5%. No caso do Bradesco, é 14,90 mais 2%. Ou seja, 15 mais 2, praticamente, né? 17%. Veja, pessoal, se a gente tem uma inflação, e vocês sabem que a gente tem inflação aí girando por volta de 5, 6% ao ano, veja, isso equivale a praticamente inflação mais 10 ou mais, né? Então, veja, pessoal, como é que você vai ter um investimento imobiliário que vai te proporcionar um rendimento superior a isso aí, para que você consiga pagar esse custo e sobrar algo para você? Parece inviável, né? Agora, olha só, pessoal, escolhendo os grupos certos, as administradoras certas, a gente pode ter no consórcio, pessoal, custos de 1,5 mais inflação. Então, veja, se você tem imóveis que te pagam, lembra, eu falei para vocês que os imóveis estão rendendo na média inflação mais 6. Inflação na média. Mas existem os que pagam mais, é esse que a gente quer. Se na média você tem inflação mais 6 e você tem um custo para comprar esses ativos, a inflação mais 1,5. Pessoal, isso aqui é a fórmula certa para você montar, principalmente se você escolher os ativos certos, para você fazer essa roda girar mais rápido, para você ir mais longe e mais rápido onde você quer chegar. Lembra, você está aqui no ponto A, você não está contente com algum elemento dos seus investimentos, seja velocidade, seja os ativos, seja volatilidade, seja troca, ansiedade, frustração, ou mesmo se você está feliz com tudo. Porque você eventualmente está só na renda fixa, mas você diz, puxa, eu estou só na renda fixa e estou feliz. Mas, e se você pudesse acelerar ainda mais? Com segurança, solidez e sabendo onde quer chegar e com uma renda passiva visível para você. Muito melhor, né? Então é isso que a gente quer, tá, pessoal? Então, olha só, como funciona esse método Appian? Pessoal, o método Appian, o método de alavancagem patrimonial, ele tem três ciclos, três fases. Como funcionam essas fases, tá? A primeira fase é aquela em que você faz o quê? Aquele exemplo 2 que eu mencionei. Você vai contratar um capital de terceiros para você ir
tendo uma forma de financiamento para você comprar o ativo. Mas aí o ponto interessante é o seguinte, que é a questão da alavancagem consciente, da alavancagem inteligente, que é você selecionar, pessoal, a parcela que cabe no seu bolso. E aí daqui a pouco eu vou explicar para vocês por que desse nome Ápia também além da estrada. A parcela que cabe no seu orçamento e que não vai te prejudicar lá na frente de forma alguma. Então, você vai selecionar o tamanho do ativo de acordo com a parcela e, lógico, do objetivo que você quer chegar. Deixa eu só ver se tem alguma dúvida até aqui. Se tá tudo ok. Tudo ok? Dúvida alguma? Perfeito, legal. Vamos voltar aqui. Então, olha só, pessoal. Eu escolhi o tamanho do crédito, supondo 600 mil. Eu vou pagar uma parcela de cerca de R$ 2.000. Pessoal, uma parcela que cabe no bolso da grande maioria das pessoas. Eu tenho certeza que se você separar ali cerca de R$ 500 por semana, eh, você diz, puxa, não dá para separar isso aqui para fazer o quê, pessoal? Lembrar o seguinte, o esforço que você está fazendo aqui é com um objetivo. Para muita gente, esse 2.000 não vai ser nada. Lógico, para algumas pessoas vai ser bastante, mas você tem uma visibilidade de onde você quer chegar. O que acontece, pessoal? Esse ativo aqui, ele vai sendo corrigido da inflação. Então, vamos supor o seguinte, vão levar por volta, tá? De 3, 4, 5 anos para você ir contribuindo com o seu capital próprio. Sim, vai ter um tempo de espera. Lembra, pessoal, isso aqui tem um tempo de espera. Não é uma estratégia que vai te levar de hoje para amanhã e amanhã você vai estar pulando com patrimônio com renda. Lembra, é uma estratégia de longo prazo. Então, 3 a 5 anos você vai contribuindo, mas o ponto é o seguinte. Na hora que você é contemplado, você vai comprar um ativo que tem uma capacidade. Veja, eu vou mostrar aqui alguns exemplos do que pode ser. Essa contemplação ela pode ser mais rápida, um pouco mais demorada, mas ele vai te gerar um aluguel e esse aluguel, pessoal, ele vai pagar, se não todo, a grande parte da parcela. Veja, você vai ter uma parcela que vai ser autoquitada pela própria geração. Na medida em que você chegou na fase 2 e a parcela é autoquitada, o que acontece? Você para de precisar contribuir, o que que você faz? Volta para a fase um, porque esse aqui ele já vai seguir até a fase 3 sozinho. Então você volta para a fase um e repete de novo. Então você vai começar de novo escolhendo o tamanho do seu ativo, o tamanho da parcela que cabe no seu bolso e vai contribuindo novamente. Chega que a 3, pode ser 1 ano, pode ser 2 anos, pode ser 3 anos. Você é contemplado, você compra o ativo, esse ativo passa a gerar renda de aluguel para você logo em seguida, a parcela é autoquitada até o vencimento e você volta novamente, pessoal. Então você vai repetir isso aqui tantas vezes quanto você tiver interesse em construir o seu patrimônio. Repetindo isso aqui 5 vezes, pessoal, você tem condição em 15 anos. Existe possibilidade de chegar em 15 anos em ter um patrimônio já de 7 milhões, capaz de gerar uma renda de cerca de 50 mil aí por mês, é, corrigida da inflação. Tá? Então, quais são as possibilidades aqui de resultado? Antes de falar das possibilidades de resultado, deixa eu só ver aqui se vocês todos entenderam isso aqui que eu falei. Todo mundo entendeu? Pessoal, teve alguma dúvida aqui com relação a essa estratégia de alavancagem? Ou seja, o ciclo um, você escolhe o ativo de acordo com a parcela que cabe no seu orçamento. Depois, você passa para o ciclo 2, que vai levar aí cerca de 2, 3, 4 anos. Pode ser muito mais rápido, pode ser um pouco mais demorado. E aí, veja, essa fase 2 ela passa a ser autoquitada e vai até o final, tá? Tudo bem? Olha só. Bom, quais são as possibilidades de retorno? Pessoal, depende do número de contemplações. Mas o bacana a entender é o seguinte, pessoal. Aqui eu peguei um exemplo usando o quê? O CDI dos últimos 15 anos. O CDI dos últimos 15 anos foi cerca de 9,5% ao ano, tá?
Então, o ponto é o seguinte: se por acaso, tá, tudo tivesse não dado da melhor forma possível, tudo deu errado, ou seja, tudo deu errado assim, você não foi tão rápido quanto você gostaria. Então, ao final de 15 anos, você vai ter um ativo total de 1.356.000 e, pessoal, esse ativo total, ele vai representar cerca de 70% que você teria se você tivesse contribuído no CDI. Olha o que é bacana aqui, pessoal. Imagina o seguinte: se você tem uma estratégia que, se você tiver paciência e tudo der errado, vai dar 70% do CDI. Agora, se tiverem duas contemplações no meio do caminho, você já tem um ganho aí próximo a 140. Se tiverem três contemplações, vai subir para 200%. Se tiverem cinco contemplações, você sobe para 300. Quanto mais aqui, melhor. Bom, como é que a gente aumenta esse número de contemplações? Lógico que esse número de contemplações, eu vou falar para quem se interessar mais em um segundo momento, tá? Mas tem como a gente acelerar isso aqui. Veja, então, existe possibilidade, pessoal, de você fazer o quê? Crescer mais o patrimônio, crescer mais rápido e o que é interessante, pessoal, você ter uma visibilidade lá na frente de qual renda você pode esperar, mesmo no caso ruim. Então, veja, você já está hoje fazendo o quê? Você já está contribuindo, tendo a visibilidade da renda, onde você vai chegar lá na frente, seja o caso melhor, seja o caso pior. Mas, pessoal, a probabilidade de dar o caso pior, ela é tão pequena quanto a probabilidade de dar o caso extremamente bom. Então, veja, às vezes a gente fica pensando só no pior, mas percebam que essa probabilidade, a gente sempre pensa no pior, mas essa probabilidade, ela não é sempre para o pior. Deixa eu ver se ficou todo mundo aqui, se tem alguma dúvida. Ficou claro para todo mundo aqui, pessoal? Tá claro? Então, olha só, o que que eu quero com vocês aqui, pessoal? Então, que vocês entendam que é possível construir, tá? É possível construir um caminho onde vai te levar a uma renda com geração de caixa que paga o financiamento da própria aquisição do ativo. Pessoal, essa é a estratégia base. Mas fala assim, Michel, dentro dessa estratégia, existem outras estratégias que eu posso evoluir? Pessoal, existem estratégias também que você pode evoluir, mesmo que você não queira comprar o ativo. Eu só não quero complicar aqui a apresentação para focar o quê? Para focar na capacidade de geração de renda futura, tá, pessoal? Então, de novo. Você está construindo um patrimônio com geração de renda passiva. É isso que você quer. Bom, e o que é a APIA? Pessoal, olha só, como eu falei, aporte acessível, patrimônio escalável, o inquilino que paga o custo e uma alavancagem controlada. Pessoal, essa é a estrada que vai te levar do ponto A ao ponto B. A grande questão aqui que precisa entender aqui, eu acho que é para todo mundo precisa entender ou se refletir como eu estou hoje? Como eu estava há 10 a 5 anos e como eu evoluí até aqui? Será que eu evolui como eu gostaria? Será que eu poderia ter evoluído mais rápido e mais intenso se eu tivesse adotado uma estratégia de alavancagem? Pessoal, tenho certeza que sim. Então, o que falta aqui, o que precisa aqui é você só apenas escolher o quê? Escolher uma coisa. Quanto você quer ter de ativo capaz de te gerar renda lá na frente? Escolhendo esse ativo, escolhendo a parcela, você já começa a colocar essa roda para rodar. O que eu percebi aqui ao longo do tempo, pessoal, é o seguinte, que a maioria das pessoas fica reclamando a vida inteira sobre investimento, sobre isso não dá certo, sobre aquilo que não dá certo, e acaba fugindo para esquemas milagrosos que nunca funcionam. Aqui, pessoal, uma estratégia clara que você está fazendo o quê? Você está comprando um crédito, um consórcio, que vai te gerar.
a capacidade de comprar um ativo logo em seguida, com paciência e que vai te gerar uma renda, ou seja, uma estratégia montada. Precisa ser qualquer ativo? Pode ser qualquer ativo? Não, pessoal. E aí vem o exemplo que muitas vezes eu dou, que muitas vezes a gente quer comprar. Lógico, existe a possibilidade de você comprar para você morar, é outra coisa. O que eu estou falando aqui é exatamente o quê? É comprar para gerar renda. Então, quando a gente compra para gerar renda, a gente pensa muitas vezes em comprar alguma coisa que a gente, que eu gostaria de morar. Não é o que você vai morar, é o que vai ter uma pessoa que vai pagar bem para ela morar, tá? E aí é isso onde está o negócio. É como aquelas empresas que pagam muito dividendo, a diferença entre as empresas que pagam muito dividendo e as empresas que pagam pouco dividendo. Você tem que saber escolher essas empresas, tá? Esses imóveis, quer dizer. Tudo bem, pessoal? Dúvida até aqui? Pessoal, olha só. O que vocês acham que ficou aqui para vocês pensarem o seguinte: puxa, como eu posso evoluir meu patrimônio mais rápido? É, Vocês acham que falta para vocês aporte, falta para vocês rentabilidade, falta para vocês estratégia, falta para vocês formas de investimento? O que que falta para vocês? Escreve aqui para mim, hein, pessoal? Formas de investimento. Legal, legal. Bacana. Olha só, pessoal. A forma de investimento aqui ideal aqui para você, veja, é a forma, veja, a gente fica procurando às vezes várias alternativas de uma coisa ou outra. Pessoal, aqui a gente tem uma estratégia, uma forma já bem testada e elaborada, de forma que você não tem que ficar elocubrando ou refletindo, ou se vai dar certo, se não vai dar certo. Pessoal, mesmo que ela seja um pouco mais demorada, ainda assim, pessoal, ela vai te gerar um bom resultado, né? O lance, o Arnaldo falou aqui, não, sim, Arnaldo, olha só. Aí vem uma coisa, o Arnaldo levantou uma pergunta aqui com relação a contemplações de imóveis e os lances vencedores. Muito boa sua pergunta, Arnaldo. Olha só, o objetivo aqui inicial não é você dar lances altos. Por isso que é preciso ter paciência. Muitas vezes a gente entra no. Esse é o grande problema. Olha, quando eu administro carteira aqui de investidores, o que eu mais vejo aqui que eu mais percebo é o investidor chega, compra um imóvel e vai dizer assim, puxa, lógico, para ele morar, né? É diferente do que a gente está falando aqui. Compra um imóvel e diz assim, puxa, Michel, dá para tirar, ele já comprou, né? Já fechou. Dá para tirar 1 milhão na semana que vem? É, Veja, eu não sei quantos de vocês aqui investem, mas normalmente a gente não deixa um valor significativo com liquidez diária. Por quê? Porque quando você investe com prazos maiores, você consegue obter maiores rentabilidades. Então, usualmente, o erro é que não existe preparação. Então, o consórcio, para você dar lance alto, é quando você precisa contemplar logo. Por isso que eu falei que essa etapa inicial ela vai demorar talvez 1, 2, 3, 4 ou 5 anos, porque ela vai ser realmente demorada mesmo, né? É um planejamento. Ele não é feito para você contemplar logo. Quanto maior o seu lance, e é possível fazer cálculos com lance, tá, Arnaldo? Mas quanto maior o seu lance, o que que faz? O que acontece é que você aumenta o custo do crédito, o lance aumenta o custo do crédito, né, do consórcio, né, ou seja, aumenta o custo, porque, obviamente, como a taxa de administração ela é um montante financeiro, se você pega um crédito menor, no fundo, quando você dá um lance, você está pegando um crédito menor, porque você está antecipando parcelas, então o seu custo fica maior. Se o seu custo fica maior, o retorno da estratégia fica menor. A gente quer que a estratégia tenha um retorno maior, lembra? A gente quer ter um custo pequeno de financiamento e um retorno grande nos seus ativos. Essa diferença aqui é o que faz a sua alavancagem. É isso aqui que a gente tem, tá, pessoal? Olha só, pessoal. Quem se interessou aqui sobre essa estratégia, quem tiver mais dúvidas,
e quiser entender melhor isso aqui, eu vou deixar aqui meu WhatsApp. Quem entrar em contato agora, dizendo que está interessado em se aprofundar e ter realmente a sua estratégia para a independência financeira, vai ter um benefício. Eu não vou contar o benefício só para que as pessoas não fiquem mandando mensagem só por causa do benefício. Mas quem tiver já pronto e já entendeu que isso aqui é o que pode levar para a sua independência financeira, clica aqui no WhatsApp que eu vou entrar em contato logo com vocês para a gente acelerar esse passo para vocês. Pessoal, lembrar, você tem que sempre pensar o seguinte: como eu estava há 15 anos? Como eu estava há 5 anos? E aí pensar o seguinte: puxa, se eu estiver fazendo a mesma coisa, será que daqui a 15 anos, será que daqui a 5 anos eu vou estar igual? Pessoal, essa estratégia, essa estrada, a Via Ápia vai te levar de forma mais segura, robusta, e rápida para onde você quer chegar, tá? Então, se você tiver interesse, clica aqui no WhatsApp, manda uma mensagem, diz, Michel, vamos falar sobre isso. A gente marca uma hora para expandir mais a fundo isso aqui e te explicar. Tudo bem? Pessoal, dúvidas com relação a esse workshop? A gente já está aqui conversando há 50 minutos, tá? Então, dúvidas sobre isso aqui? Uma dúvida: a estratégia considera custos como possibilidade de inadimplência do que legal, legal, Éder. Legal. Olha só, muito boa essa pergunta. Os bens que a gente está comprando e a forma como a gente vai atuar, justamente, ela é feita para inibir isso aí, né? Normalmente, a gente faz aluguéis, usualmente, de longa duração, onde o inquilino faz não tem contratos bem elaborados, o inquilino às vezes sai, deixa um problema. O que a gente faz aqui, o Éder, é uma estrutura mais robusta de cobrança, onde fica muito mais difícil que isso aconteça, tá? Lógico assim, Michel, é livre de qualquer risco. Pessoal, se você tá, obviamente, nada é livre de todos os riscos do mundo, né? Senão não seria um retorno tão elevado assim, né? Um retorno potencial tão elevado, né? Nada que tenha um retorno potencial tão elevado é livre de todos os riscos do mundo. Lógico que alguma inadimplência, alguma coisa pode ter, mas ela é bem controlada, tá, pessoal? Bem controlada, tá? Tudo bem? Certo, Éder? Legal, pessoal, mais alguma dúvida aqui? Todo mundo pronto para começar seu processo de independência financeira? Pessoal, eu fico muito contente em mostrar isso aqui para vocês. Quem me acompanha na Folha de São Paulo sabe que eu escrevo com muito orgulho, muito carinho. Tô lá sempre firme, tem bastante crítica, mas tô lá sempre firme para mostrar o que eu penso e o que eu faço. E veja, o que eu falo. Quem me conhece, tem vários investidores aqui que já são investidores junto comigo. O que eu falo é o que eu faço. Então, eu falo assim, puxa, Michel, você faz isso sim. Então, veja, tudo que eu falo, tudo que eu mostro é algo que eu já estou fazendo, não é algo que eu pretendo fazer, tá? Ou seja, eu já estou implementando e é por isso, já estou implementando e já estou vendo, então é por isso que eu trago, porque eu acredito que é bom, tá? Então, pessoal, se não tiverem mais dúvidas, eu vou ficando por aqui, mas deixo o meu contato e quem já tiver pronto já pode mandar para mim uma mensagem que vai ter um benefício, tá bom? Obrigado, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. Excelentes perguntas, tá? E, lógico, se surgirem mais perguntas, ao longo do tempo, eu sei que vocês vão ter. Me mandem mensagem também. E sempre alguém da nossa equipe aqui pode entrar em contato com vocês futuramente para checar com vocês se ficou tudo claro, se ficou tudo. Sim, Poliana, 5 anos passa muito rápido. Exatamente. Às vezes a gente acha que 3 anos é muito tempo, mas 3 anos voa. E veja, pessoal, olha só.
Você vai escolher sua parcela, seja de R$ 2.000, 1.500, seja de R$ 10.000, tem investidor que já está nos R$ 10.000. Veja, você vai escolher o tamanho da sua parcela que cabe no seu bolso, tá bom? Tá joia, pessoal? Obrigado, boa noite, bom estar com vocês.